Naquela manhã chuvosa de quarta-feira, o pequeno restaurante no centro da cidade parecia mais silencioso que o normal. A maioria dos clientes habituais havia decidido não sair de casa, e os poucos que se arriscavam à rua buscavam abrigo e café quente. Júlia, a garçonete de sorriso tímido e olhos atentos, limpava as mesas vazias enquanto ouvia, pela milésima vez, a mesma música da rádio tocando no fundo. Era um dia como outro qualquer, ou pelo menos parecia ser. Foi então que a porta do restaurante se abriu lentamente, deixando entrar uma mulher de óculos escuros, um chapéu largo e um sobretudo elegante. Júlia olhou de relance e não deu muita atenção à primeira vista. Mais uma cliente, pensou. Mas havia algo diferente naquela presença, um ar de sofisticação discreta, como se aquela mulher estivesse tentando esconder algo, ou alguém. O instinto de Júlia lhe dizia que aquilo não era uma visita comum. Júlia se aproximou com o bloco de anotações em mãos, como fazia com todos os clientes. "Bom dia, posso te trazer o cardápio?" perguntou com sua voz suave e acolhedora. A mulher sorriu brevemente, sem tirar os óculos escuros, e respondeu com um leve aceno de cabeça. "Só um café forte, por favor, sem açúcar." A voz era firme, mas melodiosa, com um timbre que parecia familiar demais para passar despercebido. Júlia franziu o senho por um instante, tentando ligar aquela voz a alguma lembrança, mas preferiu não insistir. Enquanto preparava o pedido, cochichos começaram a surgir entre os poucos funcionários presentes. Um dos cozinheiros, espiando discretamente pela portinhola da cozinha, arregalou os olhos. "Ei, você viu quem é? Aquela mulher, acho que é a Lady Gaga." Júlia riu baixo, balançando a cabeça. Imagina, por que Lady Gaga viria aqui, nesse cantinho esquecido da cidade? Mas, mesmo dizendo isso, seu coração acelerou, porque agora que pensava melhor, aquela voz, aquele jeito de caminhar, a aura incomum, tudo fazia sentido. Com as mãos um pouco trêmulas, Júlia levou o café até a mesa. A mulher agradeceu com um leve sorriso, ainda escondida atrás dos óculos escuros. Júlia não conseguia tirar os olhos dela por completo. Havia algo magnético ali. Aos poucos o restaurante começou a se encher discretamente. Um ou outro cliente cochichava, tirava o celular do bolso e logo o burburinho se espalhava. "É ela. É a Lady Gaga." Júlia sentia um frio na barriga. E se fosse mesmo? O que diria? O que faria? Mas manteve a postura profissional. Naquele momento ela era apenas uma garçonete, e aquela, uma cliente como qualquer outra. Depois de alguns minutos, a mulher pediu algo para comer. Só um omelete simples com queijo e tomate e um pouco de salada. Ah, e mais um café. Júlia anotou com cuidado, mas não resistiu e soltou quase num sussurro. "Você me parece familiar. Já esteve aqui antes?" A mulher sorriu, como se estivesse esperando essa pergunta. Tirou os óculos com delicadeza e, pela primeira vez, seus olhos ficaram visíveis. Olhos que pareciam carregar histórias do mundo inteiro. Júlia arregalou os próprios olhos, paralisada. Não havia mais dúvidas. Era ela. Lady Gaga, em carne, osso e elegância discreta. Júlia ficou sem palavras por um instante. Não sabia se gritava, se pedia uma selfie ou se simplesmente continuava seu trabalho como se nada estivesse acontecendo. Gaga, percebendo o espanto da jovem, falou com gentileza. "Sim, sou eu. Mas hoje só quero comer tranquila, tudo bem? Sem flashes, sem tumulto. Só paz." Júlia assentiu imediatamente, engolindo a emoção. "Claro, pode deixar." E saiu rapidamente em direção à cozinha, o coração batendo tão forte que parecia querer pular pela boca. No fundo da cozinha, os colegas de Júlia estavam em êxtase. Todos queriam espiar, comentar, participar daquele momento raro, mas ela foi firme. Ela quer discrição, e é isso que vamos oferecer. Foi a primeira vez que Júlia assumiu um tom de liderança ali dentro, e todos respeitaram. Enquanto preparavam o omelete com o máximo de cuidado, Júlia sentia que aquele não era um encontro comum. Havia algo maior acontecendo. E ainda que não soubesse o que, ela podia sentir que aquela visita mudaria sua vida para sempre. Com a bandeja nas mãos, Júlia voltou à mesa tentando manter a calma. Lady Gaga agradeceu com um sorriso sincero e começou a comer com simplicidade, como qualquer pessoa comum. Não havia seguranças nem paparazzi à vista.
Era como se aquele pequeno restaurante tivesse se tornado, por um momento, um refúgio secreto do mundo. Júlia ficou observando discretamente, enquanto atendia outras mesas, impressionada com a humildade e serenidade da artista. Era surreal ver alguém tão famoso agindo com tamanha naturalidade, como se o brilho do estrelato tivesse sido deixado do lado de fora da porta. Depois de algum tempo, Gaga terminou a refeição, repousou o guardanapo sobre a mesa e olhou diretamente para Júlia. Fez um gesto sutil com a mão, chamando-a até ali. Estava delicioso. Obrigada por respeitar meu momento. Você foi especial. Júlia corou e apenas sorriu, sem saber muito bem o que responder. Pegou o bloquinho de notas para levar à conta e, antes de se afastar, ouviu Gaga perguntar: "Qual é o seu nome?" "Júlia", ela respondeu. Gaga assentiu, como se quisesse guardar aquele nome na memória. Júlia foi até o caixa e preencheu a comanda manualmente, como sempre fazia. A conta deu pouco mais de R$ 70. Nada demais. Voltou até a mesa e colocou a nota delicadamente ao lado do prato. "Aqui está, sem pressa." Lady Gaga pegou a conta, leu, e então tirou da bolsa um pequeno caderno preto. Abriu uma das páginas, rabiscou algo rapidamente e colocou junto um cartão preto com detalhes dourados. "Isso deve cobrir", disse ela, com um olhar misterioso. E antes que Júlia pudesse ver o que era, Gaga levantou-se com elegância, ajeitou o chapéu e caminhou em direção à saída. Assim que a porta se fechou atrás dela, Júlia correu até a mesa, com o coração acelerado e a curiosidade explodindo no peito. Ao pegar o papel que Gaga havia deixado, seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Havia uma mensagem escrita à mão. Para Júlia, que serviu mais do que café, serviu gentileza e humanidade. Use isso para começar algo novo. E junto da nota estava um cheque, mas não era qualquer cheque. Júlia teve que ler 3 vezes para acreditar. Estava no valor de R$ 500 mil. Sim, R$ 500 mil. Ela levou as mãos à boca, cambaleou e caiu sentada em uma das cadeiras. Estava chorando, não de tristeza, mas de um choque profundo de gratidão. Os colegas correram até ela, alarmados com sua reação. "Júlia, o que houve? Tá tudo bem?" Ela não conseguia responder de imediato. Apenas mostrou o cheque e a mensagem, ainda com os olhos marejados. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém sabia o que dizer. Todos ficaram imóveis, boquiabertos, tentando absorver o que estavam vendo. Era real, autenticado, assinado. Não era uma brincadeira nem um golpe. Era um presente, um ato de generosidade inacreditável vindo de alguém que, mesmo cercada de fama e fortuna, havia enxergado valor na alma de uma simples garçonete. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. Júlia recusou entrevistas, recusou câmeras. Disse apenas que queria respeitar o desejo de discrição da mulher que havia mudado sua vida. Mas dentro dela, algo já havia se transformado. Pela primeira vez em muitos anos, ela sonhou acordada com a possibilidade de abrir seu próprio negócio, de sair do aluguel, de cuidar da mãe doente sem se preocupar com dívidas. Cada lágrima que escorria naquela manhã no restaurante carregava não apenas a emoção do presente recebido, mas a esperança de um futuro completamente novo. Com o cheque cuidadosamente guardado, Júlia passou os dias seguintes em oração, pedindo direção. Sabia que aquele dinheiro não era apenas uma bênção financeira, era uma missão. Lady Gaga tinha visto algo nela, algo que talvez nem ela mesma enxergasse. Em silêncio, Júlia começou a planejar. Procurou orientação, conversou com um contador, pesquisou imóveis e, com o coração pulsando de expectativa, decidiu que abriria um pequeno café. Mas não um café qualquer. Seria um lugar de acolhimento, onde pessoas simples, artistas locais e até desconhecidos pudessem se encontrar sem máscaras. O nome veio de forma quase divina, Refúgio da Alma. E ali, naquele espaço decorado com luzes quentes, quadros feitos por moradores da comunidade e estantes cheias de livros doados, Júlia viu nascer um novo propósito. Ela não queria só vender café e comida. Queria servir conforto, como havia feito naquele dia sem saber. E embora Lady Gaga nunca mais tivesse voltado, seu gesto estava presente em cada detalhe do novo espaço. Um canto discreto,
com uma plaquinha de agradecimento em moldura dourada, dizia: "Para quem acredita que gestos simples podem mudar destinos." O refúgio da alma se tornou rapidamente um ponto de encontro especial na cidade. Não pela fama associada à sua origem, mas pela atmosfera acolhedora que Júlia fazia questão de preservar. Artistas de rua ganhavam espaço para se apresentar nas noites de sexta. Mães solo encontravam apoio em rodas de conversa aos sábados. E durante a semana, o café se tornava um lar temporário para quem precisava apenas de silêncio, carinho e uma bebida quente. Júlia não era mais apenas uma garçonete. Agora ela era anfitriã de histórias, curadora de encontros e, acima de tudo, prova viva de que a generosidade tem o poder de resgatar destinos. Mesmo com o sucesso crescente, Júlia mantinha os pés no chão. Nunca esqueceu das lutas que enfrentou, nem das vezes em que pensou em desistir. Ao final de cada dia, enquanto apagava as luzes do café, ela olhava para o pequeno quadro dourado e sorria. Às vezes imaginava Lady Gaga entrando novamente pela porta sem avisar, para ver o que havia brotado daquele gesto silencioso. Talvez isso nunca acontecesse, mas não importava, porque a semente havia sido plantada e agora florescia, não apenas em um café, mas na vida de todos que cruzavam seu caminho. Um ano se passou desde aquele dia mágico no restaurante antigo, e naquela mesma data, sem alarde, Júlia organizou um pequeno evento no Refúgio da Alma para celebrar o primeiro aniversário do café. Ela distribuiu bolos feitos por moradores da comunidade, organizou apresentações musicais com artistas locais e ofereceu café de graça o dia inteiro. Era o jeito dela de retribuir ao mundo o que havia recebido. O lugar ficou cheio de risos, abraços e memórias. Mas algo, ou melhor, alguém, ainda estava por vir naquela noite. Pouco antes de fechar, quando o salão já começava a esvaziar, a porta se abriu devagar. Júlia levantou os olhos distraída e congelou. Ali, de pé, com um sorriso contido no rosto e os mesmos óculos escuros do passado, estava Lady Gaga. Sem seguranças, sem alarde, só ela, como antes. Júlia levou as mãos à boca, emocionada, sem conseguir conter as lágrimas. A artista caminhou até ela e disse apenas: "Eu soube que você fez florescer algo lindo. Vim ver com meus próprios olhos." Foi o reencontro mais silencioso e poderoso da vida de Júlia. Lady Gaga se sentou à mesa, e Júlia, com os olhos marejados, não sabia o que dizer. A mulher que havia mudado sua vida estava ali, mais uma vez, sem pressa e sem expectativas, apenas observando. Após alguns minutos de conversa, Júlia finalmente perguntou com a voz trêmula: "Por que você fez isso por mim? O cheque, o gesto?" Gaga olhou para ela com um sorriso tranquilo e respondeu: "Porque você tinha algo que muitos perderam ao longo do caminho, Júlia. Um coração puro. Eu vejo em você o que muita gente deixa de lado quando se perde no mundo. Eu apenas te dei a oportunidade de florescer." E com essas palavras, uma sensação de paz tomou conta de Júlia, como se o universo tivesse confirmado que ela estava exatamente onde deveria estar. Quando Lady Gaga se levantou para ir embora, ela pegou um pedaço de papel do bolso e o entregou a Júlia. "Aqui está. Se algum dia precisar de algo mais, de um apoio, de um conselho, me procure. Mas não só por dinheiro ou fama. Procure quando precisar lembrar de quem você é, antes de tudo." E com um último sorriso, ela se retirou pela porta, desaparecendo na noite, como uma estrela que se apaga suavemente ao amanhecer. Júlia ficou ali, sozinha, com o pedaço de papel nas mãos, sentindo que seu caminho já estava mais claro do que nunca. Gostou dessa história maluca? Então não perca tempo e clique no card aqui em cima para assistir a mais histórias exclusivas como essa. E se inscreva para não perder nenhuma novidade. Tem sempre algo novo esperando por você.